Olá, vamos começar mais um programa Live Wesley Conversa com um sopranista. Olha, vai ser incrível, hein? Esse programa de hoje vai ser maravilhoso. Vamos aqui fixar e vamos esperar. Olá, Bruno. Olá, Romuald. Olá, André. Não dá pra... Pronto. Agora esperar o nosso convidado. Gente, vocês vão saber no programa de hoje até que enfim as diferenças entre ser contratenor, ser falsetista, ser um tenor, ser um sopranista. Boa noite, Romuald Offs. Seja bem-vindo. Olha, o Bruno chegou. Ih, falei o nome assim. E o programa Live Wesley Conversa de hoje, vamos receber esse cantor maravilhoso com uma voz ímpar, Bruno de Sá. Tudo bem? Uhul! Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Explica por que você deu boa noite. Que aqui já são 11 horas da noite. É que o Bruno de Sá está falando diretamente da Suíça, certo? De Certíssimo. Basel. De Basel, na Suíça. Olha, Certíssimo. que incrível. Querido, já quero agradecer a sua presença aqui. Certamente vai ser maravilhoso assim a nossa conversa. E eu já começo o programa, quem me conhece sabe, com uma pergunta pá. Como que você reage quando te chamam de contratenor? Bom, primeira coisa, eu queria de novo te agradecer pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui e, enfim, bater esse papo. E eu espero que de alguma forma eu possa contribuir, enfim, com Vai ser alguma maravilhoso. reflexão. Cara, quando me chamam de contratenor, enfim, eu sendo bem sincero, é normal. Certo. É, a- Mas normal como? Você aceita? eu já não aceitei, antigamente eu não aceitava, Por que que você não aceitava antigamente? porque foi assim, olha, a minha história, para falar de aceitar e não aceitar, eu tenho que falar um pouco da minha, já começar a entrar na história da minha história. Então me fala de onde você saiu, Tá, quando você começou a se interessar pela música e qual foi o momento que você percebeu que você cantava diferente dos outros homens. tá. Olha, eu sou natural de Santo André, e eu venho de uma família de pais cantores de coro de igreja. Eu Olha, na igreja, então eu tenho esse background de cantar na igreja. legal. E eu canto desde os 2 anos. Porque a Então, igreja é uma grande escola para nós cantores. assim, demais, demais. Eu fui aquelas crianças que passava sexta, sábado e domingo na igreja, tipo, de manhã até de Sim. noite, cantava na orquestra, cantava no coro de criança, Aham, nos grupos vocais. Os meus pais cantavam em grupos vocais. Então, assim, aham. as minhas memórias de infância e adolescência, bem, assim, musicais, estão muito ligadas com a igreja. Certo. E é engraçado conversar com amigos, músicos profissionais, assim, sei lá, 80%, 70% Vem da igreja. vem da igreja. Então, a igreja tem realmente esse... Gente, a igreja que você está falando é a igreja protestante. Sim, sim. Então, Assembleia gente, de Deus. a maior fábrica de talentos musicais e artísticos do mundo é a igreja protestante. Uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, anglicana e por aí vai. Então Sim. você vem da igreja, assim como todos nós vemos de igreja, então já cantava lá no coro, fazia solo e etc. E Você aí, já percebia algo diferente na sua voz? um pouco. Um pouco. O que eu percebia, na verdade, é que eu tinha muito mais facilidade para cantar os agudos, por exemplo, do que as meninas que cantavam junto comigo no coro. Você já era mais top do que as meninas. Muito, já cantava assim, muito agudo. Eu nunca tive essa referência de ópera, apesar de meus Certo. pais cantarem no coro e ter assim a referência de um coro mais tradicional.
Deixa eu só fechar a porta, senão os meus vizinhos vão reclamar. Peraí, eu esqueci. Gente, o que ele tá falando é muito sério. E assim, aconteceu comigo, aconteceu com muitos dos meus amigos. A gente tava no coro lá, a gente era criança, adolescente, e a nossa voz já era muito aguda. Eu me lembro que eu e um colega amigo meu, a gente com 12 anos, nós entramos, as únicas crianças que faziam parte do nosso coro da Igreja Batista, do coro oficial da igreja, que era o coro de adultos. E nós éramos as únicas duas crianças. Por quê? Porque essas duas crianças faziam mais do que as sopranos, faziam os agudos, os obrigatos, assim. Tipo assim, Então, isso é fato. muita facilidade, assim. Abri a boca, a voz estava lá. Então, assim, o agudo para mim nunca foi um Problema. problema. Quando eu, enfim, aí eu fui tocar clarinete, fui estudar piano, fui tocar flauta. Legal. Quando eu fiz a minha graduação, a minha primeira graduação foi em educação musical. Uhum, Eu queria ser um professor. Não uhum, tinha pretensão alguma de carreira solista. uhum. Inclusive, criticava, tinha críticas assim ferrenhas Então, ao você já está me falando, você já formado, assim, você já um homem, e isso daí já devia ser mais ou menos com 19, 20 anos. já, porque durante Certo. a fase de transição da muda vocal, ela foi bem suave. Uhum, Não perdi tantos agudos, eu só percebi que o acesso para esses agudos eles estavam um pouco diferentes e eu uhum, percebi que a minha voz encorpou. Eu ganhei alguns graves e no centro médio ela ficou mais uhum. encorpada. Mas você não fazia aula de canto. Não, Certo. então assim, todo esse conhecimento era de tipo de me autoconhecer e de cantar o Veio repertório de que forma orgânica, pelas situações da vida da igreja, etc. Tá. exatamente. E até porque nesse momento eu considerava o canto um hobby. Uhum, Profissional mesmo, eu era flautista, tocava na tá. clarinete, enfim. Daí, nessa primeira graduação, eu logo de cara entrei no laboratório coral. Sim. Rato de couro que sou. Uhum, Tinha uma época que eu cantei em 4 coros ao mesmo tempo. uhum. Adoro. E aí a professora, ela falou assim, Bruno, eu não consigo te classificar, sabe, dar um Sim. veredito, digamos assim. O que Então você é? eu vou colocar você para cantar junto com as mesos, para Uhum. você não se machucar, enfim, não forçar. Sim, Mas eu acho que você deveria investigar. Ela falou tá. assim, eu acho que você deveria investigar. Daí, ela falou assim, olha, eu tô indo para São Paulo, eu vou fazer uma banca de um doutorado e eu gostaria de levar você junto comigo para você cantar para os professores na USP. Certo. Daí eu fiquei assim, ah, então beleza, vou lá, vamos lá. E aí foi nesse dia que eu conheci aquele que vinha ser. Olha lá, tá entrando uma galera. Minha prima tá entrando. Aham. Beijo, Taki, Gente, vão chamando todo Claudinha, mundo para vir assistir aqui o programa. Tá incrível. O Dani entrou. Sejam bem-vindos. Aí você cantou lá na USP pela primeira vez, assim, com os jurados, os professores lá. E aí? Cantei, e aí o professor de canto, ele, inclusive, foi muito gentil e foi muito curioso esse dia, porque não era o dia dele estar Uhum, na USP. uhum, Oi, Igor, beijo, meu rei, saudade. E ele tava lá, ele ouviu alguém cantar, ele simplesmente entrou na sala, nem bateu, ele entrou para uhum. ver quem estava cantando. E É, aí a primeira coisa que ele falou é: você tem que sair do país. Se você ficar no Brasil, você vai morrer de fome. uhum. Eu fiz assim, tipo, É um que elogio ou não é? é um elogio, não é? Estão me colocando para fora do país porque aqui eu não tenho valor. É isso que você. Ele. De alguma forma, assim, mas nesse momento, acho que foi tão estranha essa informação que Sim. eu não. Não digeriu direito. Não, eu fiquei assim, tá. Bom, isso eu tava no fim, era o meu último ano de graduação. Uhum, Eu disse, ah, legal, então eu me formo, eu vou fazer um mestrado e vou buscar a área de canto, porque aí eu uhum, comecei
a estudar um pouco e entender um pouco mais sobre canto e eu gostei, né? Tá, Eu gostei muito mais, e eu me dei conta de que eu estava fazendo muito mais coisas relacionadas ao canto bacana. do que à E flauta. aí, nessa época aí, quem que você conseguiu se firmar, assim, pegar, assim, para confiar de professor de canto? Então, aí nessa época, eu, eu falei assim, eu preciso. Até então eu não estava com foco em performance. Eu só Tá. queria. Meu único objetivo é: eu quero cantar bem, eu quero melhorar a minha técnica e eu quero fazer um mestrado, enfim, ver o que acontece, mas eu quero construir uma técnica interessante. Uhum. E a minha mãe, ela tem uma teoria que depois eu assim, com a idade e as experiências, essa teoria ela cai um pouco por terra. Mas naquele momento a teoria serviu. Ah, Ela fala assim: a universidade tem as melhores coisas, tem os melhores profissionais. E eu acho que você devia ir para a universidade, porque lá você vai encontrar o melhor professor. Nesse aham, ponto, ela estava certíssima. aham. Outros não. E aí foi assim, cara, então eu vou para a universidade de novo, né? Aí você foi fazer canto. Aí eu fui fazer canto. Quem foi sua professora de canto, seu professor? Foi o Francisco Campos Neto, que foi exatamente o Chico, O que que foi chegou? esse professor que chegou e invadiu a sala. Tá, Então, então o Francisco Campos chegou lá, eu já quero dar uma acelerada, porque eu tenho muita coisa para te perguntar. E porque você ainda está me respondendo a minha primeira pergunta. Tá chegando. eu sou um pouco prolixo, esse é meu problema. Não, é assim mesmo. Aí o Francisco foi o primeiro profissional que chegou e falou bem assim: você é contratenor, falsetista ou tenorino ou sopranista? Ele não me deu nenhuma classificação, até porque o primeiro ano de curso de graduação em canto, ele faz uma construção da técnica geral para todo mundo, independente da sua classificação. Então, Ok. ele não falou assim, você é contralto, você é tenor, você é contratenor, whatever. Então eu Ele já falou, vou entrar agora no grande parênteses dessa conversa e você vai me explicar. Eu quero saber tudo que sai dentro da sua cabecinha, da sua mente, dos seus estudos, do seu conhecimento musical. Me fala para todo mundo o que é tenor, o que é contratenor, o que é falsetista. tá, Não vamos falar de sopranista. Eu quero tenor, contratenor e falsetista. ó, a primeira coisa que a gente precisa entender é as vozes masculinas, elas são divididas em subclassificações. Então, a Tá. gente tem tenor, eu vou do agudo para o mais grave, né? Então, mais agudo é o tenor, depois vem o barítono, depois vem o baixo. Aí tem aqui o baixo barítono no meio, enfim. E aí tem dentro dessas três grandes subdivisões, existem uma infinidade de subclassificações que Certo. vão ter a ver com característica de repertório que você vai executar. E com o tipo da voz também. Exato. O que é importante entender? Que essas três classificações, elas estão se relacionando com um modo de produção vocal muito semelhante, independente de qual venha a ser a sua classificação e ou subclassificação, mas a produção da musculatura, ela está no mesmo trilho, vamos dizer assim. Sim. E aí são as vozes masculinas, como a gente Certo. conhece, com a sonoridade masculina tradicional. Certo. Estou pondo tradicional assim só para a gente entender. Então, aquela premissa: homem canta grave, Sim. né? Isso é uma coisa. Falsetista, existe uma divergência de terminologia, mas de maneira geral, e às vezes essa terminologia ela até é usada de uma maneira, ganhou um peso pejorativo. Mas falsetista é aquele homem, tá? Que se utiliza de recursos do seu corpo, da estrutura das cordas, enfim, De pregas vocais suplementares toda essa e vai musculatura. utilizando uma série de recursos, mas não se classifica como um tipo de voz que não que saia do masculino.
Por exemplo, o falsetista, ele é obrigatoriamente o baixo, o barítono, o tenor. Ele apenas é falsetista. Então, o que o Bruno está dizendo é o seguinte, você que é falsetista, que faz falsete, vamos falar bem popularzão, você que imita o som feminino, a voz feminina, imita né, o som de uma mulher, você é um falsetista, porque você está utilizando de recursos que não para sair da sua zona masculina e cantar parecido com a zona feminina. Certo, Bruno? Tá, exato. E essa coisa do falsete, que ele pode ser, por exemplo, ele é um recurso muito utilizado dentro da música popular, por exemplo, como um recurso estilístico, tá? Enfim, esses homens que utilizam desse registro agudo Seu, que se assemelha seu celular sonoramente começou, ao sua tenor. conexão travou um Voltou? pouquinho, mas vai voltar. Voltou? Voltou. Pronto. Voltou. Voltou. Tá. Ó, se a minha conexão, às vezes acontece isso. Voltou mais ou menos, tá travando. Bom, tá me ouvindo? Tá dando Alô, alô, alô. umas travadas assim. É a conexão. É. Peraí que eu vou entrar. Começando a falar, é sobre as diferenças de ser falsetista e contratenor. Tem uma diferença brutal. E é isso que eu quero esclarecer aqui hoje. E aí vocês vão descobrir o que não é tão dito sobre os sopranistas, tá? Ele se classifica e ele é classificado como sopranista. Então isso é muito sério, é muito importante saber a diferenciação entre contratenor, falsetista e sopranista. Os três tipos que a gente está falando aqui são importantes. Agora, estão em momentos e em situações diferentes de cada indivíduo. Vou dar um exemplo, eu sou barítono, mas eu sou falsetista. Ah, Wesley, o que é um falsetista? Uma pessoa que consegue dar, por exemplo, um agudo ou cantar numa região altamente feminina. Vou dar um exemplo. O Bruno não pode, gente, porque ele já está às 11 horas da noite e lá na Suíça tem, no prédio dele, tem toda uma questão de horário, né, Bruno? E aí ele não pode cantar, certo? Ai, travou de novo, gente. Ai, ó, mas calma, ele vai voltar. É a conexão. Vamos lá, de novo. Vamos chamar o Bruno, que está interessantíssimo. Todo mundo vai ficar sabendo o que é ser falsetista, o que é ser contratenor e o que é ser sopranista. Bruno, apareça! Gente, a internet tem disso, né? Que coisa! Essas conexões é só para atrapalhar. Seja bem-vinda, Lana. A gente está falando sobre sopranista, falsetista, contratenor. Oi, Ed. Todo mundo fica ligadinho. Estou aguardando aqui o Bruno aceitar. Bruno, eu já mandei para você o convite novamente. Gente, eu adoro esse tema porque eu sou um barítono com. Eu sou um barítono. Eu já sou. Eu sou um barítono com. Bruno, eu vou te solicitar novamente, aí você aceita aí, tá? Eu sou um barítono, mas que sou um falsetista também. Eu adoro fazer falsete. Eu fico relaxado, inclusive. Pronto, voltou. Voltou. O que eu acho importante a gente frisar, enfim, só para. Porque esse assunto é muito gostoso e ele tem muita. Dá para abrir muito um leque Muito enorme. bem. Enfim, você pode ser falsetista, usar o falsete como recurso, e você pode trabalhar para fortalecer essa musculatura e desenvolver um repertório de contratenor. De contratenor. Então já fala aí, já a primeira diferenciação entre falsetista e contratenor. Na verdade, em outras palavras, é a mesma coisa,
Só que o falsetista é porque esse termo do falsetista, ele é ambíguo. Eu fiz uma pesquisa, enfim, meu trabalho sobre TCC é justamente sobre classificação vocal. Mas não tem toda uma questão hormonal também envolvida? Não necessariamente, depende. Existem casos e casos, porque É. existem diferentes tipos de contratenores. Uhum. Então, existem casos e casos. A grande maioria, tá? A grande maioria dos contratenores também são ou barítono ou tenor que desenvolve essa região aguda. Que desenvolve o que querem ser contratenores. Tanto faz. Certo. Tanto É faz. que o que eu vejo o discurso de muitos contratenores, aí vamos falar de contratenor. O discurso é o seguinte: não, eu não consigo cantar bem ou fazer bem como barítono, como tenor, como baixo. E aí eu acho, assim, de modesta parte, que faltou a questão do interesse real de ser ou não ser um barítono ou ser um tenor. O que é que você acha? Cara, isso é uma questão muito, muito, muito delicada, porque me põe numa posição que, enfim, que parece que eu estou criticando, ou enfim. Não, mas Mas o que eu acho que é importante é você, independente se você quer ser ou se você tem a predisposição para tal, independente de qual venha a ser o seu a força motriz que vai gerar isso, o sim. seu desejo, o importante é você ser você. Certo. Então, É você que eu precisa de. acho assim, em voz, tem tanto. Para determinar as coisas em voz, tem tantas questões a serem discutidas que às vezes não são muito discutidas. Mas, por exemplo, eu acho que para eu. Se um cara chega aqui e abre a boca e canta, você tem que ser capaz, qualquer pessoa, tem que ser capaz de falar bem assim: meu, esse cara é um baixo. Essa é a diferenciação de falar: meu, esse cara é um tenor. Essa é a diferenciação de falar: meu, esse cara tá fazendo um falsete, porque tá acima do que poderia ser o tenor. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo e, ao mesmo tempo, eu faço a seguinte reflexão. Ah, o processo de classificação vocal, ele se dá de maneira longa em termos de Bom. tempo. Pode falar numa. Tá, né? Porque a voz amadurece, ela pode caminhar para um lado ou caminhar para um outro. E foi muito Uhum. interessante a Edna, porque ela falou isso muito detalhadamente, assim, ela entrou nesse Uhum. assunto de técnica e de desenvolvimento vocal de uma maneira muito, muito bacana. Uhum. O que eu acho importante é, existem facilidades que precisam ser respeitadas, existe também uma certa vontade do cantor, um desejo do cantor, mas ao Uhum. mesmo tempo ele precisa ser despertado para aceitar a própria voz. Uhum. Porque às vezes cria-se eu gostaria de ser ou de ter tal voz ou de ser como tal cantor. E aí você Uhum. projeta a sua voz de acordo com uma outra pessoa e você vai ser tipo Uhum. uma cópia dessa pessoa e isso É. não rola. Uhum. Eu Tá. acho Mas, eu acho isso bem mas então complicado. a diferenciação entre, só para a gente não perder, a diferenciação entre tenor e todos os outros que a gente vai falar, principal, é que o tenor ele é exclusivamente numa tessitura masculina. Você separou lá os masculinos e femininos, ok. Então, homens que cantam agudos, vocês são tenores, certo? Tem várias subclassificações, mas vocês são tenores. Vocês estão lá no agudo masculino. Ultrapassando esse nível de agudo já dos masculinos, que são os tenores, então eu tenho toda a gama de falsetista, contratenor e sopranista, certo? Exato, exatamente. Ok. Exatamente. É nessa ideia. E aí a diferença entre contratenor e sopranista, para a gente finalizar essa coisa esse assunto da classificação, E que é muito como eu bonito, disse, sopranista. é que, então, isso que, enfim, aí depois entra a minha grande discussão.
porque o sopranista, ele de alguma maneira, ou genética, ou hormonal, ou sei lá, Ou castratória, castratória. porque veio de lá. Não, vamos falar. Tudo começa pelos castrates, que era para ter as vozes agudas, porque mulher não podia fazer parte de coro, só podia ter homens. E como é que vai ter vozes agudas? Castrando todos aqueles meninos, eles virariam sopraninos, e os sopraninos castrates têm a voz aguda para o resto da vida e ponto. Na verdade, só uma correção. Tá. Somente os meninos que eram já soprano, ou seja, eles faziam. Chegou um determinado momento em que a castração ficou um negócio assim, castrava 7.000, 6.000 Sim. meninos por mês. Mas a ideia eles tinham um estudo, enfim, Aproveitar quem já era propício. Mas eles já eram sopranos já Sim. antes de serem castrados. Mas Uhum. a ideia enfim, hoje em dia, obviamente, a gente não tem castração, tem essa técnica da castração no canto, enfim, castração por algum outro motivo. A Edna de Oliveira falou agora. Oi, Edna, somente os meninos muito agudos. Sim, mas eu acho que nessa seleção, claro, a gente está falando de humanidade, né? E a humanidade é cruel. Nessa seleção, em algum momento da história, vocês há de convir que foi algum menino que não era para ser castrado e foi castrado. Quer dizer, ninguém era para ser castrado, né? Mas só uma curiosidade sobre essa prática da castração. 1700, 1740, por aí, o ensino da música, ele era tutorial, né? Ele era como você ia passar a viver com o seu mestre. O mestre ia te ensinar. Então não era só aprender a música, mas era viver sim. com. E quem detinha no primeiro momento, os conservatórios, eles eram os lugares onde você tinha todo o ensino. Voltou. Mas não voltou o som. O som não voltou. Conexão tem. A gente tá falando sobre falsetista. Ele vai voltar, tá, gente? É que tá tendo um problema lá com a conexão. A gente tá falando, vou te convidar, tá? Você aceita. Falsete, castrate, etc. Eu vou dar um exemplo já enquanto ele chega. Ele vai até ver meu agudão. Eu vou dar um exemplo que eu sou falsetista. Então eu sou um barítono, ou seja, eu tenho uma voz grave e eu sou um falsetista. Bruno, eu vou dar um agudo aqui para você me dizer se eu sou falsetista, contratenor, sopranista. Eu posso dar o agudo aqui na minha casa. Pode? Travou? Ele ficou pasmo, ele ficou tão passado que travou. Ai, meu Deus, não, eu vou dar só quando ele estiver aí. Porque ele é um sopranista. Você tá me ouvindo agora? Ai, gente, de novo. Vocês vão ficar curiosos, né? Gente, esse menino vai cantar. Eu vou dar um agudo assim, ó. De pace mio Dio. Edna, eu vou dar de pace mio Dio. Cadê ele? Aparece, Bruno. Ele vai aparecer, gente. Ele vai voltar. Cadê? Pronto. Tá voltando. Ai, tá tão gostoso esse assunto que entrou agora nos castrates, né? Castrava os meninos para ficar com os hormônios, não desenvolver os hormônios masculinos. Voltou? Voltei. Pronto. Eu tô falando que eu vou dar um agudo de falsetista, porque o Amin Feres, um professor super querido que já faleceu, e eu vivi os últimos anos da vida com ele, fazendo ópera estúdio e tal, e o Amin falava bem assim, Wesley, nunca diga que você é um contratenor, porque você é um barítono, pianista, e você faz um falsete, apenas, você é falsetista. Bata no peito que você é falsetista. E eu adorava. Eu vou dar um agudo para todo mundo ver o que é um falsetista, pode ser? Nem aqueci minha voz. Vai. Ai, deixa eu não ver. Vai se machucar, pelo amor. Não, machucar não machuca. Já tenho 39 anos. Já. Nunca machuquei.
um falsete. Sim. Então, mas tem muita gente que faz o falsete e fala que é contratenor, você sabe. Sim. O que eu acho que é preciso, nesse caso, se você quer fazer a sua carreira como contratenor, então resolve o problema técnico. Então, tem que resolver a afinação, tem que resolver a estrutura de corpo, enfim, assim como todas as outras vozes, tem inúmeras questões que precisam ser resolvidas. O que eu acho que a minha objeção, e aí é onde fica complicado, porque existem muitos contratenores que se auto-intitulam sopranista, porque esse termo sopranista parece ser um negócio que veio Melhor, um pouco melhor. dos astros. E não é, gente, é uma classificação como qualquer outra. Tipo assim, Então vamos lá, o que te difere sabe? dos outros Depois para de o Bruno de Sá ser sopranista? De um contratenor. Vamos só colocar de contratenor. sim, eu consigo cantar o repertório de soprano e não me canso. Vai. Não vou nem colocar aqui qual foi o processo, se foi genético, se foi hormonal, se foi, não interessa. O interesse é o repertório que eu faço. Hoje eu canto soprano, Uhum. certo? Não é só o fato de ter agudos. Ter agudos não significa muita coisa. Uma média de ter muitos agudos, mas cantar naquela região, será que ela consegue se manter? Uhum. Então, E a vai estragar a voz? pergunta que Vai eu ficar sempre rouco faço. logo depois? Vai se acabar? Porque tem um monte de gente Exato. acabando aí, gente. Ó, eu sempre fiz falsete na minha vida, Bruno. Em nome de Jesus, Deus é de prova. Nunca me estragou, nunca cansei. Você entende? Então, eu acho que assim, um exemplo, vai, que acontece comigo. Quando eu tenho que cantar ah, um repertório que exige demais de mim, de uma região centro grave, que não é uma região da minha voz, então, ou seja, é a minha deficiência, Uhum. onde eu preciso trabalhar, né? Onde eu preciso ganhar Uhum. corpo, onde eu preciso A Clara... claramente você vai ver a diferença Uhum. de quando eu tô. Travou de novo. Agora eu não estou ouvindo. Quando trava, a gente volta a conexão. Essa conexão é chata. Mas, gente, o que ele está falando é basicamente o seguinte: a sua classificação vocal não é porque seu professor quer ou porque você quer. É onde a sua voz brilha, certo, Edna? É onde a voz brilha. Então, o que é a voz brilhar? É estar ali com facilidade, é estar ali sem se cansar, sem se deixar a voz enfadada, né? Então, Bruno já vai voltar. Tá voltando. É quando você tem tá numa região onde é incrível para você como cantor. E isso é o que ele está falando. Ele é sopranista porque ele faz o repertório de soprano, não se cansa e faz muito bem. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Bruno. Não estou ouvindo. Voltou. Exato, e a minha voz Fala. se Não, acomoda saiu. nesse lugar. Voltou. Fala. Tô? Voltou. Alô, 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 graças a Deus. Inês Brasil, alô, som? Tá, Zé. Parte não era o Fá, não. Eu peguei um parte que não era o Fá, não. Era uma outra nota. Sol sustenido. Gente, de novo. Ai, meu Deus! Tá tão gostoso esse papo de soprano, de sopranista. Vou te convidar de novo, Bruno. Aceita aí. Gente, eu amo, porque eu amo Mudei os sopranistas. Pronto. para ver se o sinal melhora. Vamos ver. Melhorou. Melhorou. Enfim, é isso. A voz ela se acomoda numa região. Você vai sentir conforto, você vai sentir que existe, enfim, um desenvolvimento tranquilo naquela região. Então, assim, é mais do que ter agudos, é a capacidade de cantar esses agudos.
agudos e graves que seja, cantar essas notas nessa região de maneira confortável, saudável, com controle de dinâmicas, Uhum. tá? É muito importante, controle de De dinâmicas, pianíssimos, de, né, chegar lá no voz. porque assim, sorry, cantar agudo forte, É fácil. É. eu quero ver cantar um agudo pianíssimo e sustentar e fazer fiato e messa di voce e tudo isso. E aí Tipo. por isso que até Né? E ficar nesse fiato de fiato que a gente tanto falava. isso. E aí a técnica, obviamente, que as aulas, o trabalho técnico vai te dar ferramentas para você se desenvolver nessas regiões. Então, o que que acontece? No começo da minha carreira, quando eu recebi esse diagnóstico do Nicolau de Figueiredo, que foi a primeira pessoa que me falou o termo Sopranista. sopranista, que é uma pessoa renomada, que conhece sobre o repertório barroco, uma autoridade, né? Não foi qualquer um. Sim. Aí eu fui, cara, eu nem sabia. Eu não sabia o que que era. Aí a gente foi pesquisar. E aí o Chico fez um trabalho ainda mais detalhado de busca na minha voz. E ele descobriu que todas as passagens são passagens de soprano, que o Soprano. registro peito-cabeça é como de uma soprano, que quando eu canto os meus graves soam como de uma soprano, que lá em cima, a passagem lá em cima também é como de uma Menina, eu soprano. fiz uma conexão agora absurda que eu nunca tinha feito. Assim como tem os trans, as pessoas trans que nasceram numa alma, no corpo errado, existe trans vocal. Existe. Que era para nascer uma. Mas você nunca tinha ouvido falar em trans vocal? Esse termo Não. Surgiu no agora. Gente, eu vou patentear. Ele é um trans vocal. Por quê? Porque era para a voz ter nascido em outro corpo, nasceu nele, que é um corpo de uma outra voz, mas que não vingou, e ele é um trans é, vocal. é importante também tomar esse cuidado, um cuidado porque eu falo isso com o meu agente, eu falo isso com, enfim, com os diretores com quem eu trabalho, que eu não gosto de me colocar numa posição mágica ou de virar tipo uma coisa meio circo no sentido bem pejorativo da palavra. É uma voz rara, sim, mas é uma voz como qualquer outra voz de qualquer outro cantor. E ao mesmo tempo, apesar do repertório, apesar da sonoridade ser parecida, eu não posso me comparar. Não posso. Com uma Assim, soprano. nem com uma soprano mulher, nem com uma soprano, nem com uma mezzo, nem com um contratenor. Então Certo. são coisas diferentes, são lugares Distinto. distintos. O repertório, em algum momento, pode ser o mesmo. Olha, o povo adorou o transvocal. O povo tá falando, adorou. E você é um transvocal, então. Então vamos lá. Aí você começou o repertório do soprano, começou E a eu cantar, viu que fiz. não tinha muito lugar aqui nesse país, que não valoriza a música barroca, a música antiga, a música Pois renascentista, ou seja, música para um sopranista, e você é. foi parar em Basel. A minha Exato. pergunta é, calma, a minha pergunta é, você realmente tem mais lugar em Basel, na Suíça, na Alemanha, do que no Brasil? Por quê? Bom, primeira coisa é, quando Eu a vou fazer a oportunidade, sua pergunta, tá, Johnny, para ele depois. Pode responder. como o meu repertório, ele é 70% dentro do repertório barroco e por, enfim, diversos problemas, eu acabei não me especializando a música barroca enquanto eu estava no Brasil. Eu percebi que justamente um dos motivos seria a falta de trabalho, então eu decidi olhar para a minha voz, conhecendo a minha voz, junto Sim. com o meu professor, e falando, não, que outro tipo de repertório eu posso fazer que a minha voz me permite fazer, em que eu Uhum. posso trabalhar. Então foi onde eu fui fazer Romeu, onde eu fui fazer Stefano, onde eu fui fazer Oscar, onde eu fui fazer Tannhäuser, onde eu fui fazer, enfim,
coisas que vão para o além do barroco, Uhum, que a voz permite. uhum. E aí eu tenho que fazer o barroco, porque, enfim, é onde tem a maior parte do repertório, e esse outro repertório que vai além, clássico. Isso significa, então, que o Bruno de Sá, sopranista, nunca mais vai voltar para o Brasil para viver, porque ele só pode viver onde vão dar substância, tipo, vão dar o lugar mesmo para ele estar e Sabe, cantar. infelizmente, é uma triste realidade, Mas não sabe? tem problema, meu filho, vai ser maravilhoso para a gente, porque como amigo a gente vai te visitar, vai tomar um Pois é, chazinho da mas tarde olha, na Suíça, na Alemanha. eu acho que vale uma reflexão. Eu acho que vale uma reflexão, porque depois que eu me mudei para cá, eu fiz mais coisas de grande relevância no Brasil, enquanto do que no período que eu estava morando no Brasil. A gente tem, Não dá valor, o povo não dá valor. não dá valor e ao mesmo tempo tem uma tendência como eu posso dizer, é, tudo que é de fora é mais importante, É é porque mais, você já saiu, mesmo sendo um natural brasileiro, você tá fora, você é de fora. Você tá pois é. melhor, porque você já sabe mais coisa, sabe? Agora, Não tem isso. exato, isso é muito triste, É sabe? triste. Eu, eu, eu poderia me valorizar de estar nessa posição, mas eu acho muito triste, muito, muito triste mesmo, com quem está, quem continua no país e com quem está fora. Mas, enfim, isso é um outro assunto. É. Aqui, e de fato, de Peroli, beijo, Oi, saudades. André de Peroli. Seja bem-vindo. Aqui, de fato, existem muito mais oportunidades, a quantidade de produções em Mais número coisas. é muito maior, mas a concorrência também é muito, muito maior. Ou seja, para você desenvolver uma carreira interessante, você também precisa estar bem preparado. Então, eu gosto de sempre fazer um paralelo. O meu último ano no Brasil foi um ano que eu trabalhei bastante, inclusive eu fiz um Le Nozze di Figaro com o André nesse ano, Uhum, o André de Peroli. Eu fiz 3 óperas em uhum, uhum. 3 óperas em 6 meses. Legal. Mês de janeiro, agora, esse janeiro que passou, eu fiz 4 em uma semana. Uhum. Que legal. Ou seja, a quantidade, o número de Muito maior. eventos concertos que acontecem é muito maior. Então, assim, Vamos lá. Bruno de para mim é Sá mais é feliz sendo sopranista? muito, 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 demais, demais. Eu sou Como feliz, você se vê daqui a 10 anos? cara, eu me vejo profissionalmente O ou que como você quiser. pessoa, sabe? Tendo a minha casa, minha família, filhos e sabe, um ritmo de trabalho um pouco menos mas ao mesmo tempo fazendo coisas em lugares mais, como eu posso dizer, com maior notoriedade. E acima de tudo, Daqui a e, pouco o ac Bruno de Sá vai estar na Rússia, gente, brilhando nos palcos russos. Eu e sei acima de disso. tudo, ser reconhecido. Na verdade, isso não é que não está acontecendo, pelo contrário, já está acontecendo. Mas é uma coisa assim, você ser reconhecido pelo seu trabalho. Você Olha, você já é reconhecido por todos os seus amigos, seus fãs que estão aqui. Você já é reconhecido por mim, porque eu me lembro, eu estava na Unesp, eu acho que era uma ocasião, e aí estava conversando, não sei o quê, e aí falando bem assim, mas você não conhece o Bruno de Sá? E aí eu falei bem assim, não. E é engraçado essas coisas, né, Bruno? Porque é tão grande tudo aqui em São Paulo, né? É tão que a gente não se cruza. é verdade. A gente nunca se cruzou, né? Nunca cruzei com o Bruno. E aí o que acontece?
você vai para fora. Aí umas 3 pessoas, a Edna já me falou, acho que você conhece o Bruno? Em alguma conversa, eu já ouvi assim umas 5 vezes, né? Mas você já ouviu o Bruno de Sá? Mas é o Bruno de Sá. Aí eu até confundia com o Bruno Costa, o que é contratenor, né? E aí eu falei, conheço o Bruno. Não, não é o Costa, é o outro. E aí eu fui ver você cantando, assistir. E eu achei você incrível, assim. Você é um Obrigada. sopranista. Essa é a diferença, é de ouvir e falar bem assim. É um soprano cantando, É. né? E Já aí, aconteceu, já aconteceu, assim. Aí eu volto de novo na primeira pergunta, porque aí no começo eu batia na tecla, não, eu sou sopranista, você tem que usar esse termo, você tem que me aceitar, me engolir. E aí eu levantei a bandeira, sabe? Arrumei briga com um monte de gente. E aí depois a maturidade vem, e aí eu falei assim, ai, sabe, não vale a pena. Você quer me chamar de contratenor? Você chama, tá tudo já bem. colocaram no programa você como contratenor? Muitas, assim, eu perdi a conta. No começo eu reclamava, mandava trocar. Aí eu passei para a fase, sabe, tanto faz. Aceita. Sabe? Porque no final, por exemplo, eu fiz um Stabat Mater o ano Do Pergolese. exato. E foi O ano incrível, gente. O que é aquilo? Ai, obrigado. Eu fiz o anado com um contratenor e aí fica muito claro quando você põe as duas vozes juntas e não é que um é melhor que o outro de Não é maneira. melhor, você só olha para ele e fala, querida, eu sou um soprano, olha a minha voz. É diferente, é cor diferente, é coisa, é diferente, é meso e soprano. É igual você pôr um barítono. Ó, a Edna tá falando, junta estudo, dedicação, talento, e já com seu nome rodando por aí nos palcos do mundo, o mais importante é ser um ser humano incrível e amigo do Wesley. Seja sempre amigo do Wesley, esse pianista incrível. Ai, Edna, obrigado. Você é maravilhosa. Querido, nós temos aqui no final do nosso programa um quadro que chama Abra ou não abra as janelas do Instagram para essas 5 personalidades, ok? Beleza. Entendeu? Bruno de Sá, abre ou não abre as janelas do Instagram para esta pessoa que eu amo? Sou casado, mas se não fosse casado, casaria, porque eu amo. Abro demais. Ele é meu amigo. Felipe Jarruski! Maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Esses tempos atrás, semana passada, casada, ele entrou na minha live. Ele é maravilhoso, eu adoro ele. A gente vai trabalhar junto em março do ano que vem. Nós vamos fazer uma Meu produção amor, juntos. então Felipe já em gostou. março do ano que vem? Ai, meu Deus, eu já mudei minha passagem desse negócio do corona hoje e A já mudei gente para março, aí não vou fazer. Mas eu quero estar lá, eu quero estar lá, porque você vai me apresentar o Felipe Jarruski, vai falar bem, eu vou falar bem assim, que eu sou o fã dele, número 1. ele é, ele é Não tô te muito ouvindo. fofo, ele é muito querido. A gente está na mesma Voltou, voltou. gravadora, enfim, ele é muito Ai, que querido. bárbaro. A gente está na mesma Olha, gravadora. me chama para tocar para você, um brasileiro. Valoriza o amigo brasileiro. Vamos lá. Travou. Não abre ou fecha a janela. Meu Deus do céu! Bruninho tem uma voz raríssima e junta com todo o estudo de dedicação. Ah, não foi a Edna que falou, foi o André de Peroli. Para mim era a Edna que tinha falado. Mas valeu, Peroli. Gente, cadê o Bruno? Já estamos quase encerrando o nosso programa. Vamos lá. Chegou? Voltei, Chegou. voltei. Pronto. Então é isso. O Jarroski é maravilhoso. Nós. Très Nossa, bien. Ok, fantástico. Ai, amo. Para, já, para. Eu já, amo. já, Nunca esqueça que eu amo o Jarroski, tá? Por favor. Eu quero tomar um chá com ele. Vamos lá.
O Bruno de Sá abre ou não abre as janelas do Instagram para Abro demais da conta. Edson Cordeiro. Abro demais da conta. O Edson foi foi e é um grande artista e para o nosso cenário brasileiro. Que mora, aí mora na Alemanha. Ele mora na Alemanha. Ele gravou ano passado, retrasado, não me lembro, um CD de fados portugueses, Tem 2 maravilhoso. anos já. Incrível, incrível, incrível. Incrível. Abre. Abro, com certeza, com certeza. Bruno de Sá, sopranista internacional, agora amigo do Wesley. Abre ou não abre as janelas do Instagram para... Eu posso abrir metadinha? Gente, tá todo mundo abrindo a metade para esse homem, pelo amor de Deus. Eu Você não acho, decide não, se abre a janela, se entra o sol, se não entra o sol. eu acho, Plácido Domingo. eu acho que como artista, como pessoa que construiu a carreira, isso não existe ponto, assim, não existe, como fala? Não temos o que cuidar. É um grande cantor, um grande artista, enfim. Tem esse outro lado que não é legal, realmente, que não está acontecendo, enfim, todas essas denúncias. Eu acho muito, muito triste para com as vítimas, para com as Abre ou não pessoas. abre? Eu não vou abrir. Tá bom. Bruno de Sá, manchete do dia seguinte. Não abre as janelas do Instagram para Plácido Domingo. Não, Plácido, se você um dia vê esse programa, ele falou isso, mas foi da boca para fora. Contrate ele o para as... Plácido conhece, eu já cantei com ele, já, então, assim, tá tudo certo. Então, ó, você é muito top, hein? Você é muito top. Vamos lá. Foi em Verona? Não, foi em Valência, na Espanha. Vamos lá. Bruno de Sá, abre ou não abre as janelas do Instagram para Ó, só a janela? Não pode Edna ser, de Oliveira? não pode ser a porta inteira? Não posso O abrir que a é que porta. você fala sobre esta mulher? A Edna, gente, eu tenho uma história que eu acho que nem ela sabe, porque eu nunca contei. Eu estava uma vez fazendo uma audição no Municipal e eu amo a área da Julieta. Amo, assim, amo. Eu tenho o Romeu e a Julieta estudados, do Bellini. E aquela área. E aí eu estava vocalizando, e aí, de repente, eu escutei alguém cantar. E até então, enfim, eu estava vocalizando, a pessoa cantando, teteti, teteté, cantando, e aí. Só que daí eu me dei conta que era a área da Julieta. E aí eu parei de vocalizar para escutar a Julieta, porque eu gostava da Julieta. E era E, a a... Edna. e era a Edna. Aí a hora que eu saí, eu falei assim, nossa. Sabe quando você sai assim? Ah, eu aqui vou cantar minha área. E a Edna de Oliveira tá aqui na sala ao lado, destruindo, cantando, arrasando com a Julieta. Então você ama a Edna. Você abre as janelas do Instagram para a Edna? Eu não só abro a janela, como eu abro as portas. Olha, em breve eu vou. Vai estar aqui no programa a Edneia também de Oliveira, que é irmã da Edna, que é uma meso, também vive A na Edneia, Alemanha. a E eu Edneia vai quero que se você apaixonar. esteja assistindo o programa para você dizer se abre ou não. Vamos lá. Bruno de Sá, abre ou não abre? É a última, né? Será que vai abrir, Bruno? Ai, meu Deus. Bruno de Sá, abre ou não abre as janelas do Instagram para esta mulher? Ai, Marília Vargas, soprano, não viveu abre. muito tempo aí em Basel, onde agora ele ocupa o lugar. Não, mentira, o lugar dela não. Mas você não abre? Eita! A última janela não abriu. Por quê? Ai, é muito complicado. Eu acho, ah, enfim, eu tenho várias ressalvas e, enfim, os meus amigos mais próximos sabem de todas as histórias, enfim, tudo que eu já sofri por conta de Polêmico, Josival polêmica Souto. política.
polêmica, polêmica. De tudo que eu já sofri por retaliações, isso não põe eu não abrir a janela não está relacionado à qualidade musical, relacionado ao fazer como artista. Mas eu tenho várias objeções. E eu não gostaria de entrar no mérito e nem em detalhes. Claro. Eu acho Aqui a ideia é só abrir ou não abrir a janela. Fechou a janela. Tava passando assim na rua rapidinho, fez. Acho melhor ficar em casa e não deixar fechadinho não, e tá tudo bem. Foi o vento. O vento passou. Sabe aquele vento assim, da janela da Edna que estava aberta? Aí o vento passou e fechou para Marília Vargas. Mas, enfim, querido, você é uma estrela. Na verdade, só vem para esse programa estrelas, né? Só estrelas. Eu tenho acompanhado o seu programa e tá assim, cada dia, enfim. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. E assim, gente, todos os dias aqui no canal Wesley.Barreto, com 2 T's, às 18 horas, vem pra cá, porque vai ter um convidado aqui. No mínimo você vai ter conhecimento a mais, no mínimo você vai dar risada, porque às vezes tem umas coisas engraçadas, ou no mínimo você sempre vai olhar assim, às vezes vai ter uns homens bonitos, né? Então, eu tento mesclar as coisas, né, para não ficar tudo assim. Mas, querido, muito obrigado. Eu amei conhecer mais de você. Eu amei saber dessa estrela da música como sopranista que leva no peito o orgulho de ser brasileiro, que leva no peito a vontade de ser, né, bem-sucedido dentro de um segmento tão complicado que é dos sopranistas no mundo, né? É raro. Então, às vezes, talvez, quando se te colocarem assim como algo tão diferente, como a gente falou, né, uma estrela e tal, é porque é raro, os vinhos raros, as coisas raras são assim mesmo. E você é raro, você é maravilhoso, você estuda para isso acontecer e é isso. Muito obrigado. Pena aqui, ó. No último obrigado, o negócio não dá nem tempo de voltar, gente, porque o Instagram, ele grilhotina. Ele para. Ó, faz assim, ó, um coração. Faz um coração. Coração bate por você. É metade porque a outra tá com celular, mas tá tudo em paz. Um beijo. Amei te receber. Gente, sigam ele, sigam ele. A carreira dele é maravilhosa. Sigam-me. Minha carreira é maravilhosa. Os programas aqui estão incríveis, tá bom? Um beijo. E até amanhã. Amanhã, quem que é amanhã, gente? Esqueci quem que é amanhã. Será que é uma cantora de musical? Olha, mas com certeza vai ser uma artista incrível aqui, tá? Um beijo.